que essa decisão talvez tenha demorado um pouco a acontecer? Vamos começar pelo Matias, né? Depois eu discorro sobre o jogo. O Matias, assim como o Gabriel, assim como o Luiz Otávio, assim como foi o Gabriel ano passado, que mais dos meninos? O Prado, eles carecem de uma atenção maior, tanto do ponto de vista da sua formação física, né, quanto da sua formação em treinabilidade, né? E se vocês relembrarem agora recentemente, depois da inserção lá que o Matias foi muito bem, o Matias teve 3 problemas de lesão, começando lá pelo esporte, né? Nós estamos falando de jogo do esporte há uns 2 meses, talvez, né? E de lá para cá não teve uma sequência adequada, né, de ritmo no campo de treinamento, né, que o permitisse e que desse a segurança para que a gente o colocasse antes. Né? O Matias é um menino muito grande, né, 1,95 m, acho que 95 quilos, né, e o jogador com muita musculatura ele vai precisar de um preparo maior, senão, se a gente não tivesse cuidado, mais até com o Matias do que os demais, alguns tu precisa ter ganho de musculatura, né, para suportar o treino, a gente corre o risco de tê-lo sucessivamente mais tempo fora, que é o que a gente não quer. Né? Eu acho que foi no momento adequado, né, que a gente proporcionou a entrada do Matias, e que bom que ele respondeu bem. Né? E também tem uma questão importante, assim como todos, alguns têm naturalmente, né, a resiliência do treino dentro da sua característica fisiológica, mas o Matias precisa trabalhá-la dia a dia, né, porque ele é um jogador de fibra rápida, né, que ele vai alcançar a capacidade aeróbia sendo resiliente ao treino, né, sofrendo no treino, né, mas não permitindo que o cansaço faça com que ele diminua o ritmo. Né? Então, inclusive, nesse período de retorno do Matias, muitas vezes, né, a gente precisou completar as atividades do Matias de forma analítica, depois dos treinos com bola, porque ele não tinha dado conta da intensidade do treino, né, da variável que era proposta. Né? Então, ele está construindo isso. Né? E como todos os meninos, a gente tem muito cuidado. Né? Gostaria eu de, por exemplo, ter inserido mais cedo no jogo contra o Fluminense, jogo eliminatório, mas, né, eu penso hoje o Internacional e eu penso o amanhã. Né? Eu sei que a urgência do torcedor e a nossa, por vezes, é só hoje, mas eu tenho que pensar no amanhã também. Agora, quanto ao jogo, eu acho que foi importante a gente vencer, voltar a ter confiança, estreando, digamos, né, o Alan Rodrigues, né, junto dos jogadores de meio que tem com mais frequência jogado, dando oportunidade ao Tabata, e por ter o Alan Rodrigues permitindo que o Tabata fosse um articulador por dentro, um jogador a mais que tem o controle da bola, e permitindo que o Rodrigues possa ocupar o lado do campo, que faz com bastante facilidade e intensidade. Né? No final a gente colocou ele ali para fechar o lado, colocando o Pastor e o Bruno por dentro, né? Tendo nos pivôs do Ricardo, né? E pelo outro lado, no seu lado preferencial, né? Que todo mundo cobra que o Wesley jogue, né? Mas, né, o que eu tenho falado pro Wesley, eu acho que ele sofreu 9 pênaltis no ano e é o jogador que deu, sei lá, 4, 5 assistências com a de hoje. Né? E, na verdade, né, a gente fez um estudo sobre o lado preferencial do Wesley. Naturalmente é o esquerdo, mas os seus números não são muito diferentes do lado esquerdo para o lado direito. O lado esquerdo ele arrisca mais no drible, né, mas por consequência ele perde mais a bola. O lado direito ele arrisca menos, mas ele perde menos porque ele consegue reter mais a bola. O número de finalizações do Wesley do lado esquerdo para o lado direito na temporada passada, juntando com essa, geralmente é 3,2 finalizações por jogo do lado esquerdo, o lado direito é 2,9.
né? Tem uma sensível diferença, na verdade, na característica. E, sem dúvida nenhuma, né, o entrosamento, né, que ele recuperou com o Bernabé também faz o jogo do Bernabé subir, né? Como a gente tem falado desde o começo do ano, hoje a gente só vê jogadores jogando de pé invertido. Não tem mais ponta direita, né? É difícil. Jogos muito com meia ponta. E o Tabata, com esse equilíbrio do Rodrigues, ficou bem. Eu acho que foi uma partida equilibrada. Né? O Red Bull usou muito quase um 4-2-4, buscando as profundidades de Barbosa e de Pita contra a nossa linha. Né? A gente, com o ímpeto da nossa marcação alta, a gente estava oferecendo campo para o Red Bull. Foi importante pedir para a nossa linha descer um pouco mais, para que essa bola, quando lançada, o Tino pudesse ser a nossa sobra de cobertura. E o Alain, quando teve jogadores que dividissem, né, a retenção da bola, me parece que desfrutou o jogo como nos seus melhores momentos. Eu acho que foi uma... o 10. Desfrutou o jogo como nos seus melhores momentos. Eu acho que foi uma grande vitória para retomar, né? Diminuir um pouquinho a pressão, né, que a gente trabalha para se manter equilibrado nesse momento de muita turbulência. Sabe, Roger, que eu cheguei aqui na coletiva convicto de que teu ataque tinha um novo titular para quarta-feira, que é o Ricardo Matias. Agora, te ouvindo, eu já fico em dúvida com relação à manutenção ou não dele para o jogo contra o Flamengo. Mesmo sendo um jogo difícil, lá em Montevidéu você também deu a chance para ele e ele foi importante. O campo não fala... Mas ele jogou no segundo, lembra? Ele jogou na sequência no Mirassol. Jogou. Mirassol. Sim. Olha a dica. Olha a dica. Você está dando mais uma pista de que talvez esse não seja o caminho. Não. Ele jogou e fez gol. Sim. Não, perfeito. Não. Tudo bem, perfeito. É isso. Mudou a pista. É isso, tá certo. O campo fala, ele te dá respostas, né? Hoje você recebeu essa resposta. Você tinha Borré e Valência no banco de reservas e foi o garoto que fez, né, o gol. A partir de agora, no bom sentido, você vira refém da escalação do Matias para quarta-feira? Se eu virar refém, que bom, né? São Lisboa, Rádio Gaúcho. Que bom se eu virar refém, né? Eu quero ser refém do campo sempre. Porém, nem sempre eu consigo pelas circunstâncias de como hoje, por exemplo, a ideia, além de oportunizar a chance pro Matias, né, que acreditamos tenha chegado no ideal do seu condicionamento para começar jogando e não só entrando durante os jogos, foi botar a melhor equipe competitiva pensando no Campeonato Brasileiro sem tirar o olho da quarta-feira. Então, o Campeonato Brasileiro, que a gente afirma que em alguns momentos tu acaba, infelizmente, né, eu digo isso, né, e me entendo com muito carinho, né, infelizmente ele acaba se tornando, né, um laboratório que a gente não gostaria, né, porque é um campeonato que quando inicia todo mundo, o torcedor quer que o seu time vença, né, mas por estar em 3 competições, por vezes tu acaba lançando mão de algumas partidas importantes para que tu tenha os jogadores mais frescos nas outras que são eliminatórias, como foi o caso do jogo contra São Paulo também, né? E na sequência é o jogo contra o Fluminense. Eu quero ficar sempre refém do campo, do treino e do campo, né? Porque também há um processo. Ele resolve no jogo, ele dá sempre no jogo, né? Mas no treino ele não se dedica no treino, ele fica no DM 3 dos 5 dias na semana porque ele decide no treino. Não estou dizendo que é o caso do Ricardo, né? Estou dando um exemplo, né? Também eu tenho que fazer justiça àqueles que estão se dedicando no treino, né? Então é o conjunto da obra. O Ricardo vem fazendo os dois e provou que, na verdade, né, quando tu treina o jogo, tu vai jogar o treino. Ponto. Roger, Jairo Vink do canal do Baldaço, tu foi muito resiliente na questão de vamos treinar, vamos trabalhar. E hoje, além do Matias, uma jogada antiga voltou a aparecer. Bernabé e Wesley, que fazia muito tempo que não encaixava
esse lado esquerdo. Foi muito bem hoje, tu gostou? Eu gostei, eles têm a memória, né? No treinamento, quando eu separei os coletes, eu vi o Bernabé falar pro Wesley falar pro Bernabé, vamos namorar de novo. Nós estávamos falando à distância, só no campo. Né? Tem uma memória, né, eles se entendem. Né? Algumas vezes estavam fora do time, né? Mas na maioria deles, né, o entrosamento acaba facilitando que eles retornem e, como eu frisei, acaba facilitando o jogo de ambos. Né? Eu acho que foram bem os dois. Né? Só vou puxar a orelha do Wesley, que depois de um primeiro tempo maravilhoso, né? Foi displicente numa bola que quis dar um chapéu ali, deu um contra-ataque que deu o gol. Né? Tem que ficar concentrado sempre. Eu gostei, sim. Roger, Lucas Colar, voz do Gigante. Você falou na sua primeira resposta sobre a importância da vitória trazer um ambiente positivo também para quarta-feira, em meio à pressão, né, que o Inter viveu após a eliminação na Copa do Brasil. A gente viu, né, que o Inter voltou para Porto Alegre, treinou, faixas foram expostas, né, de cobranças, né, os jogadores, a diretoria, também, né, o seu nome foi citado. Queria ouvir como é que você construiu esse dia a dia, né, com a pressão da eliminação para o jogo de hoje, e como isso pode afetar também o jogo da quarta-feira. O tempo vai nos dando essa carcaça, né? É claro que não é nada agradável, né, você ser referência em faixas, né, mas novamente, não é que eu me vanglorie de com naturalidade aceitar isso. Eu estou adaptado, né? Eu não vou jamais me acostumar a isso, né? Porque eu sinto, né? Mas eu me adaptei, a gente se adapta e consegue gerir melhor, né, esses momentos, né? E se o torcedor cobra é porque ele quer uma resposta, ponto. E nós estamos ali para trabalhar. E o torcedor, por mais com toda a pressão externa, né, que eu ficava só imaginando quanta pancada eu estava tomando de vocês, né, eu tinha que estar tranquilo para trabalhar, não tem outra escolha. Né? Um desses dias eu entrei na fisioterapia, cumprimentando todo mundo, o pessoal estava fazendo um pré-treino, eu cumprimentei o Thiago, ele me pediu, como é que tá, Thiago? Eu tô bem, como tu tá? Né? Porque se tu tiver mal, guerreiro, o chefe flechado, nós vamos estar sangrando também. Né? Então, né, eu chegava no treinamento, às vezes, né, abatido, né, mas antes de entrar, dava 3 respiradas fundas, eu disse, eu sou o líder dos caras. E eles não podem me ver ferido. Né? E fazia o que precisava ser feito para que o ambiente continuasse saudável e ficou. Né? Sempre com muita sabedoria, né, da fala do presidente no último jogo, o jogo da eliminação, né, nos dando a segurança, né, de que o trabalho, né, seguiria, né, independente do que o externo estava pedindo ou desejando. Então, com tranquilidade. E me esforço muito, porque eu sei que é esse lugar que eu desejo estar, né? E para que eu consiga estar nesse lugar, eu tenho que suportar essa pressão. Faz parte. É inerente aos clubes grandes e aos grandes treinadores. Wagner Jung, Rádio Inferno. Roger, tu falaste sobre que alguns jogos você precisa fazer um laboratório, abrir mão de algumas partidas. Né? Claro, não vamos criticar lá depois dizendo que eu estou usando... A pergunta é, desse laboratório que você fizeste, quais são as experiências e qual é o diagnóstico que tu leva para a partida contra o Maracanã, lá no Maracanã, contra o Flamengo? Principalmente hoje, pegando o jogo contra o São Paulo, que infelizmente a gente perdeu, mas perdemos de 2 gols de bola parada, né? A gente conseguiu ali, espelhando o jogo de São Paulo. Eu queria testar 2 atacantes à frente, escolhi o Valência e o Borré, com um tripé de meio, com um volante, né, e 2 jogadores mais leves, ampliando com os nossos laterais, né. Algumas conclusões importantes, né, o Bernabé é um jogador de tempo, né, e muito mais parecido do que eu fui, menos com ala, né? E assim como eu tinha um pouco mais de dificuldade, porque por vezes tu precisa se colocar de frente para o teu campo para receber a bola e acabou tendo uma menos destreza. Conseguimos fazer dentro do jogo, ampliando, botando um volante na linha, empurrando os laterais, como já foi muitas vezes, como
como estrutura não se mostrou tão eficiente como eu gostaria, né? O lado do Benítez funcionou melhor, porque é um jogador mais ofensivo e de busca de tempo. Os dois atacantes, eu não consigo precisar se foi, né, o mau momento deles, né, que não funcionou tão bem, ou se foi a característica de ambos que não casou ali. Né? Os três zagueiros eu acho que funcionaram bem. Né? E no jogo de hoje, sobretudo, poder levar para campo jogadores que tenham uma relação melhor com a bola, que consigam fazer com que o Alan não seja o único responsável e, por consequência, alvo mais fácil, né, dos marcadores, e podendo colocar o Rodrigues em campo, que também é um jogador muito, muito dinâmico, que tem uma retenção de bola. Fez com que o Alan, como eu disse, pudesse desfrutar o jogo melhor, por vezes marcado, liberando o Tabata, liberando o Rodrigues, né? E ter na figura do Matias na frente uma referência de pivô, né? Uma referência de presença diária, né? Já que o Borrell, tanto o Borrell como o Enner são jogadores diferentes, características, né? O Borrell é um pouquinho mais móvel, gosta de sair da área, gosta de se articular. O Valência é um jogador de mais velocidade. Então, eu acho que as conclusões foram essas, né? O cuidado melhor com a bola, algo que a gente estava buscando e perseguindo há bastante tempo. Rogério, tudo bem? Tiger, canal Dupla Debate Raiz. Eu queria que tu falasse um pouco mais sobre o Ricardo Matias, porque qual o trabalho que tu fez com ele, do ponto de vista também dele manter essa intensidade para os treinos? A gente ouve às vezes cagando ele é grito. Verdade. Você falou bastante também sobre essa oscilação que ele apresenta nos treinos. E aí a gente queria talvez traçar um pouco do perfil do Ricardo Matias que a gente não conhece. Quem é o garoto Ricardo Matias que tu conversa? É um garoto que desliga de vez em quando, que precisa de grito? Todos vão desligar, né? E eu queria te perguntar sobre o papel do Borré e do Valência, porque são dois jogadores de renome mundial que estão vendo um garoto de 18 anos ultrapassar eles e eles perderem espaço. Como também gerir esses dois jogadores que não estão acostumados a essa situação e como que o Ricardo Matias está absorvendo? Eu acho que o jogador de alto nível ele consegue perceber o momento dos seus pares, né? E eu tenho certeza, né, que se essa for a minha escolha, eles vão ajudá-lo a conduzir nesse processo maravilhosamente bem, não tenho dúvida nenhuma. Cada um vai ajudar no que dentro da sua característica pode. O Matias é um menino de bom ouvido, né? Vai me atrapalhar. É um menino de bom ouvido. Como eu disse, fisicamente é muito avantajado, e como tem fibra rápida, as capacidades físicas aeróbias, que é o que faz com que ele resista ao jogo com intensidade, não só entre os zagueiros, né? Quando eu trouxe o Ricardo para cá, na base eu via ele jogando entre os zagueiros só, esperando, levantando o dedinho, pedindo a bola para a área. Daí eu disse: negão, primeira coisa, nem na várzea mais a gente pede a bola levantando o dedinho, né? A energia do nosso movimento é que faz o teu colega enxergar que tu é a melhor opção. Então tu precisa, a primeira coisa, alternar ritmo no jogo, né? Tu tem um ritmo muito, muito linear. Então eu que tô com a bola, eu não sei nunca quando tu tá se colocando à disposição para receber meu passe. Agora, tu pode continuar trotando, mas quando eu fixar o olho para ti, tu troca de ritmo, ele quer o passe. Né? Essa é a primeira coisa. Segundo, eu não quero te ver só entre os zagueiros. Tu é um jogador, embora grande, as pessoas acham que tu vai jogar só dentro da área, tu tem capacidade de jogar pelos lados do campo. Tu vai mais tempo jogar em 3 corredores, que eu falo. Né? O corredor central, o meio corredor esquerdo, o meio corredor direito. E nos corredores laterais, esquerdo e direito, tu vai jogar menos. Vai jogar 70% do tempo nesses 3 corredores e 30% nos demais. Né? Mas, principalmente na questão da resiliência ao treino, né? Que quando eu era jogador, as capacidades do jogo, elas eram adquiridas de formas analíticas, ou seja, separadas. Segunda-feira era força, terça-feira era resistência, quarta-feira velocidade. Tu juntava tudo isso no coletivo. Né? Mas hoje, e tu controlava no relógio.
hoje é potência aeróbica. Tem que fazer a volta em 30 segundos. Se não chegar no tempo, vai fazer mais. Hoje, toda a sessão, ela tem o elemento físico, técnico e tático junto. O que faz com que não é o relógio mais que te marca, é o GPS, e tu precisa cumprir a demanda do treino. Quando não consegue, tu vai ter que completar de forma analítica, só que é ruim para todo mundo. Sabe por quê? Porque ele vai fazer um volume a mais do que os demais e se expor a uma carga diferente dos outros sem necessidade, porque ele não conseguiu cumprir a exigência, por exemplo, do treino que era de potência, ele fez o treino resistente, porque ele trotou o campo inteiro. É culpa do Ricardo, é responsabilidade só dele? Também, né? Mas eu também entendo, né? Porque quando os jogadores cansa para a parte anaeróbica do treino, tu precisa resistir ao cansaço, tu precisa ser resiliente, tu precisa, né? Tu vai ter desconforto, a perna vai pesar, tu vai ter até ânsia de vômito às vezes se tu fizer bem. Né? E você precisa ser resiliente. E o menino, todo menino está construindo isso. Só que a gente tem que ir devagar, né? Eu falo sempre pro Ricardo, vai acontecer duas coisas se tu não estiver bem treinado. Ou tu não vai fazer, ou tu vai fazer e vai correr o risco de machucar. Né? A primeira etapa, eu acho que ele compreendeu. O que aconteceu? Ele fez e machucou. Né? Por quê? Porque ele não treinava com aquela intensidade que ele jogou. Daí, motivado pela chance, motivado pela oportunidade, motivado porque o jogo pediu aquilo. Ele fez. Daí foi para uma outra sequência, machucou. Agora eu acho que ele compreendeu. Por isso que demandou um pouco mais de uma janela, um pouco mais de tempo para ele conseguir se colocar plenamente à disposição. Eu já falei assim, negão, tu é rico e não sabe. Né? Com esse tamanho todo, com essas valências físicas, né? Mas só que quem tá te guiando lá fora, quem tá te scouteando lá fora, também tá vendo o tempo que tu tá ficando parado e não tá no campo treinando. Tu acha que eles só olham o jogo? Tu acha que os caras já não olham até quantos minutos tu treina? Os dados estão todos à disposição no mundo, daí o maior time do mundo vai querer te contratar depois. Mas pois é, dos 300 dias de treino, ele ficou 100 fora. Essa máquina não é tão boa, vamos para outra. Né? Então é isso. O jovem precisa ser tratado com cuidado, como se ele tem um bom ouvido. Eu falo o seguinte, o Alain me chama de professor, Fernando me chama de senhor, e quando eu dou bom dia para ele fala assim para mim, fala tu, fala homem. Né? Por um lado é a liberdade que tem, né? Por outro é essa juventude que faz isso, entra em campo, né, motivado, né? Talvez não sinta o peso do momento porque é da idade, né? Até hoje eu me pergunto como é que com 20 anos eu consegui jogar um mundial de interclubes, eu não sei como. Se eu olhar para trás, só pode ser a irresponsabilidade da juventude que faz isso. Se fosse hoje, eu acho que eu ia entrar todo cagado em campo. Mas é isso, um bom ouvido, um bom menino, né, que eu acho que entendeu agora o caminho que ele precisa seguir. Obrigado, Roger. Reapresentação segunda-feira às 10 horas da manhã. Valeu.